paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 ao 31. Traremos à luz a interpretação correta desta parábola, que é tão mal explicada pelo sistema religioso. Já deixem o like para o vídeo atingir mais pessoas e vamos dar início ao estudo. O Senhor Jesus ensinava por parábolas, especialmente a partir de um ponto em seu ministério em que o povo endureceu o coração e começou a lhe ouvir de mau grado, conforme Mateus 13:34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Era também um método comparativo de se ensinar. Uma parábola é uma alegoria e não é um fato real, motivo pelo qual não podemos dar interpretação literal. Vejamos como exemplo a parábola do joio e do trigo, na qual Jesus, após ser indagado pelos discípulos, explica o significado de cada coisa, nada sendo literal. Então a explicação aqui de Mateus 13, versos 37 ao 39. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então cada coisa tem um significado, mas nada é literal. Exatamente o mesmo ocorre com a parábola do rico e do Lázaro e com todas as demais. Agora vamos ver quem os personagens da parábola representam: o rico, o Lázaro e Abraão, que também aparece. A parábola é caracterizada por um forte contraste entre certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente, como está no verso 19, e certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Versos 20 e 21. Com esta narrativa, Jesus pretendia repreender as classes dominantes judaicas, especialmente os fariseus, que eram gananciosos. Nós vemos no verso 14, os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele também visava repreender os saduceus, que faziam pouco caso da esperança messiânica e não acreditavam na ressurreição, como vemos em Marcos 12:18. E os escribas, que impunham fardos pesados e difíceis de serem suportados pelo povo, presos às suas tradições, como podemos constatar em Marcos 7:8. Os relatos bíblicos indicam que os escribas e fariseus julgavam-se mais dignos do favor divino, e por isso foram considerados os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus, como vemos em Mateus capítulo 23. O homem rico é uma representação desses judeus nominais, mergulhados no orgulho farisaico, que seguiam rigorosamente suas tradições, sem demonstrarem amor para com o próximo. Os judeus deveriam ser depositários dos oráculos divinos, e uma luz para os gentios de todas as nações. Então isto estava profetizado em Isaías, que eles deveriam ser luz para as nações, levar a palavra de Deus para os gentios. Isaías 49:6, ele diz: É coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Em Atos 13:47 também. Pois assim o Senhor nos ordenou: Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Os reis da terra deveriam caminhar vendo a glória de Deus sobre eles, conforme Isaías 63. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Contrariando os propósitos de Deus, os judeus partilhavam de um excessivo orgulho nacional e julgavam-se salvos
pela indisputável condição de serem considerados filhos de Abraão. Eles possuíam uma incalculável riqueza de cunho espiritual. Sobre eles repousavam as bênçãos e as promessas de Deus. Mas, infelizmente, eles as empregavam egoisticamente para sua própria honra. Nós vemos que todas as bênçãos realmente pertenciam a eles, como podemos encontrar em Romanos capítulo 9. Paulo aqui se lamentando sobre a cegueira que recaiu sobre eles. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Voltando aqui para o estudo. Mas por não terem desempenhado dignamente suas responsabilidades, Jesus disse que o reino de Deus lhes seria tirado e dado a uma nação que produzisse os devidos frutos. Mateus 21, versos 42 e 43. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então a chave está aqui. Jesus disse para eles: Eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Por outro lado, Lázaro, o outro personagem desta narrativa de Jesus, era um mendigo que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Especificamente nesta parábola, Lázaro representava os gentios, uma classe marginalizada pelos líderes judeus. Diante dos abastados judeus, falando-se espiritualmente, os gentios viviam de migalhas, pois eram tratados com indiferença. De acordo com Mateus 15, versos 21 a 28, o Senhor Jesus não queria operar o milagre a uma mulher cananeia, dizendo que não seria bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, significando que ele tinha vindo apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel e não para os gentios. Contudo, a mulher replica dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, os gentios comem das migalhas, significando que ela não queria tudo, mas apenas um único favor do Senhor. O Senhor Jesus, vendo sua fé, fez o que ela pediu. Assim viviam os gentios, desejando as migalhas das promessas feitas aos filhos de Israel. Assim era o Lázaro da parábola, que desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, uma representação do povo gentil como a mulher cananeia. Então Jesus ele faz questão de usar as mesmas palavras nas duas passagens para fazer um paralelo perfeito, um paralelo exato. Lembrando ainda que Lázaro, tal como o rico, não foi utilizado na parábola como nome próprio para identificar uma pessoa específica. Este nome origina-se a partir do grego Eleázaros, o mesmo que Eleazar, nome originado no hebraico Elazar, através da união dos elementos El, que significa Deus, Senhor, e Ezer, que quer dizer socorro, e significa Deus socorreu, Deus ajudou. Ou seja, estamos diante do socorro de Deus, das promessas de Deus, passando dos filhos de Israel para os gentios. Então nós não temos nomes próprios na parábola, nem rico é o nome próprio e nem Lázaro, que significa Deus socorreu. E Abraão, o que ele faz nesta parábola? Para o povo judeu, o patriarca Abraão é muito respeitado e considerado o pai da fé. Com exclusividade, todo judeu diz ser filho de Abraão e herdeiro da promessa. No entanto, o Senhor Jesus passa a ensinar uma preciosa lição a estes que se consideravam exclusivistas. Nesta narrativa, o mendigo Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é uma representação dos gentios que aceitaram a Jesus, os quais participarão das mesmas bênçãos de Abraão. Sobre este assunto, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão.
Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas 3, versos 7 a 9. Então, repetindo, seio de Abraão significa uma representação dos gentios que aceitaram a Jesus, ou seja, que participariam das mesmas bênçãos de Abraão, que já estava previsto desde Gênesis que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Agora vamos ao questionamento. Trata-se de uma parábola ou fato real? Esta narrativa não é um relato literal, senão a situação se tornaria um tanto quanto indesejável, pois o lugar onde estarão os justos, seio de Abraão, e o lugar onde estarão os ímpios, Hades, seriam espaços tão próximos que os ímpios poderiam enxergar os justos e também conversar com eles. Certamente não seria um lugar de alegria e felicidade, pois os salvos poderiam acompanhar de perto os infindáveis sofrimentos de seus entes queridos que se perderam. Imagina um salvo vendo todo dia a mãe dele no meio das chamas, queimando e gritando e pedindo água. É claro que isso não é literal, não tem nem como discutir. Esta parábola não pode ser interpretada literalmente. Caso contrário, ela estaria em contradição com as escrituras sagradas quanto à inconsciência dos mortos até o dia da ressurreição. Então nós temos aqui várias referências em Jó, Salmos, Eclesiastes. Diz o relato bíblico que tanto o rico e o Lázaro morreram. Enquanto morto, o rico começa a dialogar com Abraão, o qual também morreu e ainda não foi ressuscitado. Se alguém quiser provar, entre aspas, por meio desta parábola que os mortos falam e estão conscientes, com certeza terão muita dificuldade em explicar a parábola das árvores que foram uma vez a ungir para si um rei e mantiveram entre si uma conversação, como está em Juízes 9 e 2 Reis 14. Por que não tentar provar por esta parábola que as árvores falam e que elas têm reis? Como esta parábola é figurativa, assim também é a do rico e do Lázaro. Há nesta narrativa outro aspecto que nos leva a aceitar que a mesma não é literal. Se o seio de Abraão é o lugar para onde vão os salvos por ocasião da morte, para onde foram aqueles que morreram antes de Abraão? A parábola não tem o objetivo de revelar o que acontece após a morte, mas confirmar que as instruções dadas por Deus na sua palavra são suficientes para nos conduzir à salvação. Quando o rico pediu a Abraão que mandasse Lázaro à casa de seu pai, a fim de avisar os seus 5 irmãos quanto ao inferno, Abraão respondeu: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas, ou seja, a Torá ou o Pentateuco, e os livros que se seguem na Taná, seriam os guias seguros para os vivos, concernentes ao seu destino após a morte. Para obter a vida eterna, o ser humano precisa viver em conformidade com a vontade de Deus, revelada através de Moisés e os profetas, que apontavam para Cristo, ou seja, através dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Então vamos à conclusão. Não há dúvidas de que esta parábola foi apresentada pelo Senhor Jesus com o objetivo de esclarecer algumas questões espirituais muito importantes. Em primeiro lugar, que o destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertida na era vindoura. 2. Que o destino eterno de cada pessoa é determinado pelo uso que ela faz das riquezas espirituais recebidas de Deus. 3. Que o Abraão da parábola, ao afirmar que os 5 irmãos do rico têm Moisés e os profetas, deixou evidente a necessidade de cada pessoa ter uma vida em conformidade com a vontade de Deus, através dos ensinamentos das Escrituras em sua totalidade. 4. Os 5 irmãos representam as 5 principais seitas judaicas da época: fariseus, saduceus, escribas, essênios e zelotes. Então, uma representação dessas denominações judaicas da época, os 5 irmãos: fariseus, saduceus, escribas, essênios e zelotes. Quando Cristo apresentou a parábola do rico e do Lázaro, muitos judeus viviam na condição lastimosa do rico,
usando os bens espirituais que Deus havia lhes dado para a própria satisfação egoísta. Eles colocavam tradições humanas acima dos mandamentos, matavam os profetas e estavam rejeitando o próprio Messias, o próprio Salvador. Como resultado da infidelidade deles, Jesus disse que o reino de Deus lhes seria tirado e dado a uma nação que produzisse os devidos frutos, como vimos em Mateus 21, 42 a 46. Isso mostra o endurecimento de Israel e a entrada dos gentios no plano da salvação. Como vemos em Atos 13, 46, então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Este endurecimento está cedendo nos dias atuais. Israel é a figueira de Mateus 24, 32, cujos ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, o que vem se cumprindo com o crescimento do número de judeus que creem em Jesus, Yeshua. E tal endurecimento cessará na volta do Senhor Jesus, como vemos em Zacarias 12 e Romanos 11. Hoje, o povo judeu já começa a dar fruto. Os ramos da figueira se renovam e suas folhas começam a brotar. Vemos muitos judeus crendo em Yeshua, no Senhor Jesus, como o Salvador. E em Zacarias 12, eles vão chorar ao ver o retorno do Messias e vão reconhecer ele como rei, como aquele a quem eles transpassaram. Assim, cumprindo os propósitos de Deus, judeus e gentios que recebem a Jesus passam a ser descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Portanto, esta é a única interpretação correta que nós podemos tirar da parábola do rico e do Lázaro, de acordo com o contexto histórico, de acordo com o contexto bíblico e respeitando aquilo que Jesus quis ensinar. Por hoje é só. Fiquem todos na paz e na proteção do Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém.